A igreja está em perigo e muitas das vezes os ataques partem mais de dentro do que de fora. Justamente porque os próprios crentes não querem se capacitar. Na verdade, os crentes têm aversão a aprender. Sobretudo aqui no Brasil, tem repulsa a estudar. Haja vista, quando você diz assim, vou estudar teologia, a primeira coisa que as pessoas falam é, cuidado para não perder sua fé. Como se a teologia fosse um agente de desvio do crente, e não um agente de transformação e de capacitação daquele indivíduo. Relativismo, positivismo, sofismas, aliado a um crente que não estuda, o resultado é terrível. Vamos para a minha tela do computador. E é justamente sobre isso que nós vamos tratar aqui agora, com esse tema que eu julgo ser extremamente importante, que é a ortodoxia e a ortopraxia. Talvez essas duas nomenclaturas aqui, essas duas palavras que são gregas, elas podem soar para você como algo estranho, talvez novo, mas você vai ver que faz parte da vida do crente e ela é indispensável, elas são indispensáveis para a nossa boa atitude diante do Senhor. Vamos lá. O que é ortodoxia e também o que é ortopraxia? São dois conceitos, né, fundamentados na religião. Por exemplo, nós temos hoje a ortodoxia cristã, mas temos também a ortodoxia judaica, tem a ortodoxia islâmica, enfim, de todas as religiões. Cada uma religião tem a sua própria ortodoxia. E a gente vai entender aqui, obviamente, no nosso âmbito, no âmbito cristão. Ambos são essenciais para viver viver uma vida de fé autêntica e equilibrada. Preste bem atenção, uma vida de fé autêntica e equilibrada. Ortodoxia. Eu deixei até essas duas partes separadas, né? A etimologia são a junção de duas palavras. Orto, que vem do grego, quer dizer reto, correto, e doxa, quer dizer glória ou crença. Então vamos lá. Quando uma pessoa, um indivíduo está com os dentes desalinhados, os dentes, e ele precisa ir no dentista, o doutor diz, olha, você vai precisar de um ortodentista. O que isso quer dizer? Ele está precisando alinhar os dentes. Deu para entender? Ele precisa colocar os dentes de maneira certa, correta. O indivíduo caiu e machucou e quebrou o pé e o pé ficou torto. Então ele precisa de um ortopedista para deixar o pé dele correto, corrigir as pernas da pessoa. Então, ortodoxia é a maneira correta de viver a fé, de crer, na verdade. Na verdade, a ortodoxia é a maneira correta de crer. Os ensinamentos das doutrinas corretas e baseadas aonde? Então, nós temos uma fonte, é por isso que nós temos a sola escritura, porque a nossa fé, a nossa ortodoxia, ela é baseada nas Sagradas Escrituras. Então, vamos lá. A ortodoxia garante que a fé esteja alinhada com as verdades reveladas na Bíblia, nas Escrituras. Então, o que a ortodoxia nos oferece? Nos oferece nos proteger contra as heresias e as distorções. Olha aí a palavra de novo. Distorção é justamente o que não está alinhado, o que está torto, né? A mensagem bíblica. Então, eu vou te dar exemplos aqui, você vai ter exemplos fantásticos aqui para que você entenda o que é a ortodoxia e como nós estamos sendo atacados, sobretudo como igreja no Brasil, mas no mundo inteiro, mas no Brasil principalmente, que é o nosso contexto, da gente, como a gente está sendo atacado aqui. Então vamos lá. Veja, nós temos aqui diversos elementos para te mostrar. Então, um dos pontos basilares da nossa fé é a divindade de Jesus Cristo. Entendeu? É a crença no Pai, no Filho e do Espírito Santo. A salvação pela graça, por meio da fé, não por meio de obras. Então, tudo isso são pontos basilares da nossa fé. Então, Espiritismo, Testemunho de Jeová, Candomblé, Umbanda, uso de imagens de relíquias, como está aí na imagem para você. Espiritismo, os mormons, tudo isso são práticas que, ao nosso ver, que a gente crer na Bíblia, é para nós uma heresia, é para nós uma distorção do que está escrito. Porque, ora, se Jesus ele é Deus,
Por que os testemunhos de Jeová não creem que Jesus é Deus? Se Jesus demonstra em todas as escrituras, em tudo que a gente lê, de que ele é Deus encarnado. Só que se você for para testemunhos de Jeová, eles também têm a ortodoxia deles. E a ortodoxia deles é justamente o contrário. Deu para entender? Então a ortodoxia existe em todas as religiões. Eu estou ensinando aqui para você a ortodoxia bíblica, que é a nossa parte que nós temos aqui. Então, espiritismo, umbanda, relíquias, testemunho de Jeová, espiritismo, tantas outras coisas mais, nós temos como contraponto da ortodoxia. Então, onde é que eu encontro base para isso? 1 Timóteo 4,16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, veja, que o próprio Paulo, a própria Bíblia, nos ensina a conservar a nossa doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvará a ti mesmo, como aos que te ouvem. Então, é um convite à ortodoxia bíblica. Judas 1,3, batalhai pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, veja, batalhar, cuidar, perseverar, conservar. Esses são os conceitos, palavras que vai nos orientar enquanto a isso. Então, o termo para que a gente possa caminhar perfeito na nossa fé é ortodoxia. Não, eu creio na Bíblia, eu creio na palavra de Deus, e tudo que fuja desta linha é uma distorção. Perfeito? Vamos agora para o segundo conceito que nós estamos estudando aqui, que é a ortopraxia. A ortopraxia vem do grego, que é o mesmo conceito do orto, certo? Mas a segunda parte, da outra junção da palavra na etimologia, é praxis, vivência correta da fé. A ortopraxia demonstra que a fé é viva e transformadora. Então, meus hábitos, minha forma de viver, meu estilo de vida está ligado e tem que refletir aquilo que eu creio. E Jesus falou isso em toda a parte do Evangelho. Mateus 22:39, está aqui no canto. Amar o próximo como a ti mesmo. Isso é um ensino de Jesus da ortopraxia. Porque se eu creio que Deus é amor, se eu creio que Deus me amou, e Ele ensina para mim que eu preciso amar, então eu creio isso de forma clara. Ortodoxia. Nada pode se relativizar com isso. Então, isso, a palavra de Deus vem em mim e provoca uma praxis, uma prática. Amar o próximo. Eu preciso amar. Então, mostra ao mundo aqui, eu estou aqui, viu? Mostra ao mundo o amor e a justiça de Deus através das ações concretas. Porque, veja, lembra daquela parte que Tiago fala, né? A fé sem obras é morta? É nesse sentido. Não adianta você acreditar e na hora de praticar você não praticar. É nesse sentido, não de que a prática me dá salvação, não, de jeito nenhum. A ortopraxia é uma resposta da minha ortodoxia, da forma que eu creio. Então, cuidar dos pobres, do necessitado, Tiago 1,27. Viver com integridade e santidade, também um mandamento, faz parte da nossa praxis de fé. 1 Pedro está lá. Então veja, não adianta você dizer, eu creio no Senhor, o Senhor é santo, o Senhor ensina para nós santidades, meu irmão. E depois, quando você desce do altar e as pessoas vão ver sua vida e descobrem, você tem uma vida dupla. Isso é falta de ortopraxia. Então as pessoas dizem, Eu queria que você assistisse agora a este ponto aqui que eu quero mostrar para vocês de como a ortodoxia, a nossa Bíblia, a palavra de Deus está sendo atacada para que você entenda o que é ortodoxia. Então as pessoas dizem, você quer atualizar a Bíblia para aceitar gay. Antigamente eu diria assim, não é. Não, sim. Eu quero atualizar a Bíblia para não ter mais escravidão, para não ter mais marido batendo em mulher, para não ter mais homofobia, gente sendo assassinada por sua orientação sexual. É para isso que eu quero atualizar a Bíblia, porque vocês estão usando a Bíblia para cometer todas essas violências. Sim. E se a gente não estudar, e esse é o problema do fundamentalismo, o fundamentalismo interpreta os textos sagrados literalmente. Está aqui no versículo. Tá, mas vamos interpretar. Isso aqui é um texto que tem 4.000 anos, tem 3.000 anos, tem 2.000 anos. Vamos ver o que significava lá. Por exemplo, imaginar que o fenômeno da homoafetividade hoje é a mesma coisa que o Paulo condena de homossexualidade no Império Romano. Sim. Sabe? É o mesmo fenômeno que nós estamos falando, né? Nós estamos falando de um abuso sexual de uma pessoa escravizada, Sim. comparando com Paulo Gustavo? Exatamente. Não faz o menor Não sentido. faz o menor sentido.
Veja um dos pontos. Eu vou passar para outro vídeo, esse aqui é pior, na minha opinião, porque, meu Deus, eu vou explicar isso no próximo vídeo, assista. E ele lhe teria dado água viva. Eu tenho uma água divina para te dar. A mulher olha para ele e fala: que conversa é essa? E água viva é um eufemismo, porque aqui a Bíblia tem trechos impróprios para menores. Aqui água viva é uma água que jorra. É um esguicho. Tem um esguicho para te dar. É uma palavra de duplo sentido. Essa mulher está querendo ver onde essa conversa vai chegar. Jesus está falando de água mesmo, ou ele está falando da virilidade dele e do sêmen dele? Está conversando com a mulher está conversando com ele. E ela diz assim: bom, o senhor não tem como pegar a água do poço. Então, dessa água aí é que o senhor não está falando. Que água é essa que o senhor... Então veja, ele fala aí, ele usa a palavra eufemismo. O que é eufemismo? É uma figura de linguagem usada para suavizar ou amenizar uma expressão de ideias que podem ser consideradas como desagradável, ofensiva, grosseiras ou dolorosa. Este homem está acusando Jesus de assediar uma mulher, de insinuar que ele queria... Você sabe o que eu estou querendo dizer? Na mulher. Dá a ela esperma. Ele fala, ele dá sêmen a ela. Onde na Bíblia a gente viu Jesus com qualquer tipo de prática dessa, né? Meu Deus do céu, é um absurdo isso. Isso é um ataque à ortodoxia. Isso é um ataque à Bíblia. Isso é um ataque às verdades reveladas por Deus. Isso é um ataque à encarnação do Verbo divino. Isso é um ataque a tudo que nós cremos. E isso é uma heresia. Isso foge daquilo que nós cremos. Isso foge daquilo que nós estamos pregando há 2000 anos. Você entende? Aí a pessoa que ouve essas duas mensagens aqui não tem nenhuma base. E eu vou te explicar lá na frente o que faz a pessoa justamente pensar sobre isso, que são os sofismas. A pessoa crê e começa a praticar, e começa a se relativizar. E começa a olhar a Bíblia com forma positivista. Não, na verdade, Deus é amor, Deus é misericórdia. E não existe mais essa questão de julgamento. E aí você acaba esvaziando a ideia de um Deus que é justo. Isso é heresia. Isso é blasfêmia contra o sangue de Jesus derramado na cruz. Então, você que é pregador, você que é meu aluno aqui, não vá por esse caminho nunca. Você precisa entender de que nós somos fiéis às Escrituras. Agora veja esse outro vídeo de outra pessoa agora. Veja como o diabo está por trás de tudo. Tanto desses dois vídeos que eu te mostrei, como desse que eu vou te mostrar agora e de tantos outros. Satanás te afasta de Nossa Senhora, porque você, como uma criança sozinha, indefesa numa zona de perigo. Sem Nossa Senhora, você está fraco, você está indefeso, você está desprotegido. Aí o que vai acontecer? O encardido te ataca e te pega. Então qual é a estratégia dele? Já te pegar logo de cara? Não, o encardido te afasta de mamãe para você ficar desprotegido, sozinho, frágil. Aí aqui ele te ataca. Você está entendendo porque muitas vezes você sofre tanto ataque para não rezar o teu terço, para não ser fiel numa novena que você faz para Nossa Senhora, ou uma prática que você tenha talvez de devoção à Virgem Maria? Porque é aí que o encardido quer agir. E é aí que a gente precisa ser fiel, igreja, para eu ficar junto com mamãe. Eu não posso dar um passo sem ela. Eu não posso fazer nada na minha vida, nenhuma decisão, nada, sem a maternidade dela. Veja bem, essa mulher aqui, ela errou por um ponto. Tudo que ela falou está certo. Porém, a parte que ela errou virou uma heresia. Se ela tira tudo isso que ela falou de Nossa Senhora, de mamãe, e coloca Jesus, ela estaria extremamente correta.
Mas esse pequeno erro fez disso aí uma grande heresia. Isso vai contra a ortodoxia bíblica, porque a gente sabe que tudo que ela falou aí, que a Nossa Senhora faz, a gente sabe pela Bíblia que é Jesus quem faz. Então, o que ela está fazendo? Ela está esvaziando o sacrifício de Cristo na cruz. Então, ela não está sendo ortodoxa na Bíblia, ela está sendo ortodoxa à visão mariana, católica e tudo mais. Mas veja que as palavras que esses 3 vídeos aí que eu passei para vocês soam muito bonita, a depender da visão de algumas pessoas, só até como lógica, sabe? Mas o que é isso? A gente chama isso, a palavra em português é de sofisma. Guarde isso no seu coração. O que é um sofisma? É um raciocínio, um argumento que parece ser válido, que é convincente, né? Porque convence as pessoas, né? Porque o irmãozinho lá, o outro lá, falando que, por exemplo, é a Bíblia que promove violência doméstica, é a Bíblia que promove perseguição homossexual. Isso parece para algumas pessoas que têm os ouvidos influenciáveis de que é verdade, mas não é. À primeira vista, né? Parece convincente à primeira vista, mas na realidade é falso, é enganoso. A gente sabe disso. Tem aparência de verdade, mas a intenção é o quê? Enganar. Então quem é que vem por trás disso tudo, na nossa visão? O diabo. Satanás. É um uso estratégico para o erro, de fazer as pessoas errar. O nome disso é sofismas. E eu vou te ensinar aqui a você aprender com o mestre, não comigo, com Jesus, como se proteger do sofisma, como ser sábio em interpretar quando vier esses tipos de ataque, esses tipos de conversa bonita. Sabe o que a gente chama de conversa bonita no Brasil, né? Veja Mateus 22, do 15 ao 22, diz assim: então os fariseus saíram e começaram a planejar por um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos, juntamente com os herodianos, que lhe disseram: mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Veja como os discípulos dos fariseus e os herodianos se aproximam de Jesus. Primeiro, jogando incenso nele, trabalhando a vaidade. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Agora veja Jesus, nosso mestre. Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? Eles responderam: de César. E então Jesus falou: então dei a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, eles ficaram admirados e, deixando-o, retiraram-se. Vamos analisar. Esse texto traz essas ideias aqui. Intenção de enganar. Os fariseus e herodianos não estavam interessados em uma resposta sincera de Jesus ou aprender com ele. Mas, na verdade, estavam querendo pegar ele no contrapé, porque se ele dissesse: tem que pagar imposto, aí os herodianos e os discípulos do fariseu diriam: então você é pró-invasão romana. Se ele dissesse que não, ele poderia fazer denúncia no Império Romano. Aquele cara está pregando contra o Império. Você entende isso? Então Jesus ele conseguiu discernir, porque ele era Deus, obviamente, né? Mas isso também é possível para nós, porque nós temos também o Espírito Santo, de discernir essas coisas. Outra coisa, ele traz um falso dilema. Geralmente é um falso dilema, porque, por exemplo, dizer que a Bíblia promove o massacre de mulheres, espancamento de mulheres, porque a Bíblia ela é um escrito antigo, é errado isso. Isso é um falso dilema. Eles apresentaram essa questão como se fosse apenas 2 opções, sim ou não. Isso é um falso dilema, é uma falácia que ignora outras possibilidades ou nuances. Falácias eu vou tratar com vocês na parte de retórica, tá? Em algumas aulas eu vou tratar sobre isso. Então, também o uso de questões capciosas, quer dizer, a pergunta foi formulada de uma forma para forçar Jesus a tomar um lado politicamente perigoso, seja a favor dos romanos como a favor dos judeus. Então você percebe que geralmente por trás, geralmente não, totalmente sempre por trás do sofisma, Satanás está agindo. E você precisa estar atento na sua leitura,
na sua interpretação de mundo, porque, veja, o pregador ele não pode ficar único e exclusivamente com a mente fechada para uma realidade. Ele precisa estar com a mente aberta. Então, você lê a Bíblia, você lê livros, você lê a Bíblia, você vê jornais, você lê a Bíblia, mas assiste documentários, você lê a Bíblia e procura saber das coisas de geopolítica. Você precisa entender não só de questões religiosas, da prática, da nossa praxis religiosa, mas você precisa também entender da globalização. Entende? Porque senão você vai entender, você pode se passar na hora que chega um globalista, por exemplo, falando de que a paz do mundo precisa de um reino só. E trazer justificativas que te convençam a isso, ou convençam os outros. Então, para você defender a fé e você pregar o evangelho genuíno, você precisa estar equipado. Então, entende o que eu estou querendo dizer? Veja o que Irineu de Lyon, que é um dos pais da igreja, falou. Ele é de 130 a 202, quer dizer, ele é logo dos primórdios da igreja ali. Ele escreveu esse livro, Contra as Heresias, livro 3, capítulo 1. A verdadeira fé é aquela que foi transmitida pelos apóstolos, preservada pela sucessão dos presbíteros, quer dizer, pela pregação da palavra, e fundamentada nas escrituras, sem qualquer adição, sem qualquer subtração. Isso é ortodoxia, sem adicionar e sem retirar. A mulher falando nesse vídeo que eu te mostrei ali, ela está retirando a pessoa de Jesus. Ela está esvaziando o sacrifício de Cristo na cruz. Então, isso é uma heresia. Então, o que é que você precisa? O que é que nós precisamos? Primeiro, discernimento dos espíritos. Precisamos ter esse dom, né, para que a gente possa entender e, na hora, o Espírito Santo dizer para você nos seus ouvidos. E, obviamente, estudar. Porque ao passo que você estuda, você se equipa. Então, você vai entendendo pelas ciências do mundo, pelas ciências que a gente está estudando, e o Espírito Santo te sinaliza. Veja, para inclusive não suprimir o amor e a misericórdia no trato das situações. Por quê? Porque o dom de discernimento de espíritos também vai te ajudar até a discernir. Será que essa pessoa está falando isso por maldade? Será que essa pessoa está falando isso porque ela está sendo usada por Satanás? E talvez, às vezes, a ortodoxia, por causa também de usos e costumes de muitas comunidades, podem suprimir a misericórdia. E não é esse o caminho, certo? A gente está preservando a nossa fé e não sufocando a vida do irmãozinho. Perfeito? Então é isso que eu queria dizer para vocês. Irineu de Lyon é um dos pais da igreja. Esse livro está disponível na internet, como eu falei para vocês, porque ele já tem muito tempo que foi escrito. E crescer no Espírito Santo, buscar o Espírito Santo, buscar estudar, é a saída para que a gente não cometa esses erros. Vamos para a próxima aula, tem muita coisa boa para falar. Deixa um comentário aqui do que você achou dessa aula. Por favor, para mim vai ser importante. Aqui embaixo também tem tarefa, tem uma apostila para você pegar, tá bom? Deus te abençoe.